nosso tema de hoje vai ser livre-arbítrio. É uma coisa que a gente faz todo dia, né? Escolhas. Então, nós vamos deixar aí aberto, se algum dos senhores quiserem fazer perguntas sobre o que a gente estiver comentando, vocês ficam à vontade, pode levantar a mão, aí o Luiz leva o microfone até vocês e a gente aqui vai tentar esclarecer. Certo? É diferente das outras vezes que a gente faz, mas vamos lá. Está todo mundo com frio, vamos tentar aquecer o ambiente. Bom, livre-arbítrio é uma coisa que a gente utiliza desde que fomos criados como espíritos. E o que significa, na verdade, o livre-arbítrio? Vamos lá, o livre-arbítrio também é uma lei natural, como a imortalidade, a evolução e a reencarnação. O livre-arbítrio, na verdade, significa o seguinte: livre quer dizer desembaraçado e solto. Arbítrio, resolução, dependente somente da vontade, opinião, julgamento, livre julgamento. Trata-se da faculdade de livre determinação da vontade. Então, já foi falado aqui algumas vezes dos atributos principais dos espíritos. Nós todos, como espíritos, temos 3 atributos principais: a inteligência, a vontade e o pensamento. Né? A inteligência são os conhecimentos que a gente vai angariando ao longo das nossas encarnações. A vontade é quando a gente quer fazer alguma coisa e a vontade age. E o pensamento encaminha essa vontade que a gente tem. Uma coisa que eu acho importante e às vezes a gente não se dá muito conta. Kardec falava para a gente usar a razão sempre. Então, as questões todas do nosso conhecimento são sempre do espírito. É uma coisa que a gente tem que marcar bem. Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos lembrar que no universo Deus criou espírito e matéria. Acho que todo mundo já escutou falar isso, certo? E o espírito é o ser inteligente do universo. Portanto, matéria não pensa, certo? Todo mundo concorda com isso? Se o espírito é que pensa, a matéria não pensa. Então, a matéria é inerte. Então, o nosso corpo físico, por exemplo, quando a gente morre, não pensa. E quando está encarnado, pensa? Pensa ou não pensa? Então, mas não é o espírito que é o ser inteligente? A matéria não pensa. Então, a maioria das pessoas não concorda muito com isso, mas a gente tem que usar a razão. Se matéria não pensa, o espírito que pensa, então o corpo não pensa. Não é assim? É meio estranho, né, a gente achar, poxa, eu não penso. Mas o eu que a gente esquece é o espírito. Esse é o que detém todo o conhecimento. Quando a gente desencarnar, o espírito vai continuar com esse conhecimento, não vai? O corpo morreu. Então o espírito prossegue com aquele conhecimento por toda a eternidade. E ele vai, em cada reencarnação, ampliando esse conhecimento. É meio complicado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Eu queria perguntar uma coisa. Como é que é? Perto? Pode falar. Sim. Eu queria saber assim, por exemplo, o livre-arbítrio, tá? Eu acho que se a gente usar sempre o livre-arbítrio, a gente acaba sempre se dando mal, na verdade? Não se dando mal. Só, o problema todo está nas nossas escolhas. O se dar bem ou se dar mal depende diretamente de a gente escolher bem ou escolher mal. Né? Então,
por exemplo, vamos pensar uma coisa aqui com relação à nossa encarnação. Nós temos as encarnações normalmente para aprender coisas que nós não aprendemos ainda, para ampliar nossos conhecimentos. E também, algumas vezes, para fazer ajustes com as pessoas que nós tivemos, com os espíritos que nós tivemos relação no passado. Então, a gente imaginar muitas vezes que a cegonha vinha voando, trazendo a gente no bico e deixou a gente cair numa casa. Opa, caí ali por acaso. Isso não existe. Nós estamos na família que nós precisamos estar, com os espíritos que nós precisamos estar. Né? O que eu pensei assim foi no caso do aborto, né? A mulher Deus permite que ela faça, né? Mas não é o correto, certo? Então, essas são... Pensei assim, mais nessa... Nesse lado. Então, a gente pode escolher o que a gente quer na vida. Exato. O certo ou o errado, a gente pode pensar em qualquer coisa. Eu posso achar, por exemplo, que eu matar alguém está certo. Não posso? Então, mas existem algumas leis no universo que a gente sabe que foram criadas por Deus. Então, ao longo do tempo, se você... vamos pensar, voltar aí na tua questão, no aborto. Para nós aqui hoje, é um entendimento normal supor que o aborto é alguma coisa errada, tá certo? Que a gente está cerceando a possibilidade de um espírito reencarnar. Mas ainda a gente tem no planeta países que o aborto é permitido. Como é que você vai falar para uma pessoa de um país em que o aborto é permitido que ela está errada, que é legal? Por exemplo, é permitido, né? Então, na Holanda também, eu acho. Eu acho que sim, mas enfim, tem países ainda em que o aborto é permitido. Então são escolhas, só que é assim, muitas das coisas que a gente faz na vida depende muito do nosso conhecimento. Então hoje, por exemplo, nós que estamos aqui, nós já sabemos que, segundo a doutrina espírita e outras religiões, que o aborto não é uma coisa boa. E quem fez o aborto não tem que sofrer por isso, já fez, não sabia, fazer o quê? Né? Mas hoje a gente já sabe que é uma coisa que não é boa para a nossa evolução. Então, a partir do momento que eu sei que uma coisa não é boa, eu tenho que parar de fazer. Então, na questão do livre-arbítrio, eu acho que na vida de todos nós, nós vamos sempre, todos os dias, fazer escolhas. E a gente vai ter que escolher sempre uma série de coisas. Então, aí é por isso que a gente tem que... As reencarnações são sempre possibilidades que nós temos de aprender. Né? Então, para a criança, por exemplo, você fala para ela, não enfia o dedo na tomada. Até que ela não tome um choque, ela não para. Então, aí o livre-arbítrio dela vai mudar a hora que ela tomar o choque. Nós, por exemplo, com as questões, vamos dizer, de trânsito. Antigamente todo mundo andava igual louco, agora com o negócio de 60 por hora, com limitação de velocidade, nós não ficamos espertos, dói no bolso. Então a gente tem que sofrer de alguma forma para aprender. Mas não seria mais fácil se a gente aprendesse sem sofrer? Seria. Pois é, então, a gente tem que tomar consciência que a gente tem que procurar aprender sem sofrer. Conhecimento, né? Mais alguém? Aí a gente continua lá. Então, os espíritos, usando o livre-arbítrio, podem pensar, falar, enquanto encarnados, claro, e agir de acordo com a sua vontade, respeitando a capacidade de decidir e escolher, discernir e optar. É por vontade própria que os espíritos estabelecem diretrizes do caminho que desejam seguir. Então, na verdade, somos nós que escolhemos os caminhos que a gente quer seguir em tudo na vida. Se a gente for pensar, os espíritos
nos informam que a escolha das nossas encarnações, das provas que a gente quer enfrentar, são feitas por nós. Então, alguém acha assim, poxa, eu estou passando por isso, o que será que eu fiz na outra encarnação? Sempre está ligado à escolha nossa. Nós temos duas coisas nas encarnações, né? As provas e as expiações. Nas provas nós escolhemos, nas expiações elas são consequência de causas que a gente gerou. Mas o que acontece? Aí entra no que você falou, o nosso livre-arbítrio. Nós escolhemos às vezes na encarnação caminhos errados. E esses caminhos acabam gerando consequências para o futuro. Então, na encarnação nossa, o que a gente enfrenta aqui são sempre consequências das nossas escolhas. Sejam elas nas provas, sejam elas nas expiações. Então, o livre-arbítrio está ligado diretamente à lei de causa e efeito. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, como eu falei, matar alguém. Eu mato alguém, às vezes eu sou punido aqui na encarnação, sou preso. Mas muitas vezes acaba não sendo. Tem outras coisas que a gente pode falar aí, que a gente vê muito hoje, e que são aqueles crimes que a maioria acaba ficando impune. Por exemplo, essas coisas de mensalão, essas coisas todas, e a gente acha, né, pô, injusto, esses caras tinham que ser punidos. Podem estar certos que vão ser. Como tudo que a gente faz errado, também nós seremos punidos. Né? Porque a gente vai estar gerando efeitos, essas causas que a gente acaba se utilizando, elas têm efeitos. E esses efeitos, se eles não acontecem agora, no futuro vão acontecer. E o espírito que escolhe superar isso, porque quando a gente vai para o mundo espiritual, a nossa consciência é muito maior do que o que a gente enxerga aqui. No mundo espiritual, o espírito, tudo o que o espírito pensa, os outros espíritos sabem, se eles quiserem. Então, o espírito tem vergonha de todo o erro que fez, porque os outros espíritos sabem que ele errou. Então, o espírito, no mundo espiritual, por isso que ele pode escolher depois passar por algumas provas para superar esses erros todos. É estranho, mas é assim que funciona. Então, aqui na casa, por exemplo, às vezes, e em outras casas, é evidente, quando a gente, nos trabalhos de desobsessão, que a gente atende espíritos, eles muitas vezes, quando já tomam consciência, porque nem todos tomam consciência num primeiro momento, né? A realidade do espírito, o fato de ele ter morrido, ele vai chegar lá no mundo espiritual, que é aqui onde nós estamos, não é em lugar nenhum, é aqui mesmo. Ele chega, quando ele se dá conta que ele não tem mais o corpo físico, ele não fica perfeito. Porque o nosso espírito, como eu falei no início, nós temos um conjunto de conhecimentos. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente continua com esse conjunto de conhecimentos. A gente não amplia. O espírito não ganha nada. Olha, você vai ganhar agora um chip que você vai ficar super inteligente. Não é verdade. O espírito continua tendo aqueles conhecimentos que ele tinha desde quando encarnado. E assim, esse crescimento do conhecimento é sucessivo. Mas quando ele se dá conta no mundo espiritual que ele fez um monte de coisa errada, ele passa por um período muito ruim. E nas manifestações que tem nos casos nos atendimentos da desobsessão,
eles relatam o arrependimento muitas vezes do que fizeram para a família, do que fizeram, do que deixaram de fazer, do que fizeram para alguém. Então é uma coisa muito difícil e a gente não pode esquecer, às vezes a gente está falando aqui dos espíritos e é uma coisa que a gente tem que ter sempre no nosso pensamento. Esses espíritos que a gente fala aqui, que as pessoas vêm aqui falar, olha, os espíritos, esses espíritos somos nós. Não é o vizinho, né? Não é o que mora nos Estados Unidos. Todos nós somos espíritos, com dificuldades, claro, com muita coisa ainda a superar aqui na encarnação, mas a gente tem que pôr o pé no chão e saber, olha, eu sou espírito, mas eu estou aqui para aprender e para melhorar. Usar o meu livre-arbítrio da melhor forma possível, porque senão eu vou ficar marcando passo. Certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então, no caso, a única forma de evolução é aqui. Não. Aqui, lá continua. Não, continua sim. A gente aprende muitas coisas lá, mas a prova que a gente tem de que se a gente melhorou realmente, essa prova é aqui. Né? Porque nós fazemos as coisas erradas e acha que como é que não vai acontecer nada. Então, o espírito retorna, num primeiro momento alguns ficam revoltados e tal, mas, de um modo geral, chega um momento que os espíritos passam a ter consciência da necessidade de reencarnarem para ver se realmente estão melhores. Entendeu? Se a gente melhorou como espírito. E aí ele tem chance de passar, escolher algumas coisas, algumas provas pelas quais ele quer passar, e ele também tem chance de, na família, por exemplo, vamos dizer assim, diminuir algumas diferenças que ele tinha com outros espíritos. Porque aqui, quando a gente está aqui encarnado, todo mundo vive bem com todo mundo. Então, vocês imaginam no passado que a coisa ainda era um pouco pior. Hoje a gente já tem um pouquinho mais de consciência da possibilidade, melhor dizendo, de viver melhor. A gente pensa nisso já. No passado era olho por olho, dente por dente, não era? Olhou feio para mim, nego ia lá, dava um tiro. Não é o que a gente vê na história? Então, hoje a gente já melhorou um pouco, mas a gente tem que melhorar bastante ainda, e a gente não pode esquecer que todos nós, ninguém daqui escapa. Além das coisas que está passando aqui, tem outras que a gente deixou para trás e está de olho meio fechado nesse momento da encarnação. A gente já foi também esse dente, olho, como que é dente por dente? Olho por olho, dente por dente, né? Dente por dente, a gente Mas, passou por isso. claro, todos nós passamos por isso, todos nós passamos pelas diversas etapas que o espírito tem para ganhar conhecimentos. Então, o conhecimento, a gente não chegou na condição que estamos hoje, assim, você nasce e você vai ter esse conhecimento. Senão, Deus não seria justo. Não tem gente que tem uma inteligência muito mais avançada que a nossa? Pois é, se em algum lugar, em algum momento, esse espírito conseguiu ter essa condição melhor. Porque senão, por que um nasce que... A gente vê, às vezes, pessoas que nascem com dificuldades e ficam numa cama a vida inteira. Então, Deus escolheu aquele para sofrer? Como é que pode isso? Então, isso aí já é uma outra questão. Às vezes, aquele espírito também é uma prova para os pais. Então, vamos pegar o exemplo dele, que ele perguntou agora há pouco do aborto. Então, você imagine que uma mulher fez meia dúzia de abortos. Na encarnação seguinte, ela se casou e quer ser mãe. Aí, de repente, ela perde o filho, perde outro filho, não consegue ter filho. De repente, é decorrente dos abortos que ela fez. É uma lição para os pais, normalmente.
Não é por acaso também que alguém fala, olha, Deus fala assim, você não vai poder ter filho. Nada é por acaso. É lei de causalidade. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão de ser. Ninguém está na situação que está porque Deus quer. As escolhas são sempre nossas. E esse espírito também está aprendendo alguma coisa? Do qual você está falando? Que abortou, por exemplo. A minha abortou essa criança. Que sofreu. Ah, sim, o espírito de alguma forma também aprende sempre. Existem casos, até se a gente lendo o livro dos Espíritos, no capítulo que fala disso, tem vezes que nem sempre tem espírito ligado a porque normalmente, o que acontece? Quando vai ter uma gestação, o espírito se liga ao corpo na hora da fecundação, não é isso? Muito bom. Às vezes não tem espírito ligado. O feto se desenvolve, mas por não ter espírito ligado, esse feto vai num momento qualquer da gestação, ele vai abortar. Pode ser no início, pode ser no fim. E nesses casos, sobretudo, deve ser uma lição para os pais. Esse aborto que você falou agora, então seria um aborto espontâneo, né? Não é, ele vai acontecer por não ter ligação de espírito, ele vai acontecer, não aborto, mas a criança não vai vingar, vamos chamar assim. Pode chegar, como às vezes fala, natimorto, né? Criança nasce morta, é porque não havia um espírito. Pode não ter nem aborto, em algum momento aquele espírito acabou, a mãe perdeu a criança por conta de não ter um espírito ligado. Tem uma tia minha que aconteceu assim. Seria meu primo, né? Ele nasceu morto. Então, nessas coisas a gente não pode pôr que seja a regra, tá? Não é que, não tinha um espírito lá. Eu não sei, eu estou dizendo para você que um modo pode acontecer, mas pode ter o espírito ligado também, tá? Então a gente não pode generalizar. Vamos fazer um espírito, ele está desencarnado e ele tem que reencarnar. Só que ele não quer reencarnar. Onde fica o livre-arbítrio? Então, acontece assim, chega um momento, ele pode, às vezes acontece isso do espírito protelar. Mas chega um momento que o espírito passa a tomar consciência da necessidade de evoluir. Então, às vezes, também aqui a gente, às vezes, atende alguns espíritos que eles são, eles não querem saber, querem ficar importunando alguém, tem alguma ligação, às vezes, de outras vidas também. Então, eles ficam lá em cima daquela pessoa por muito tempo. Às vezes, a gente já atendeu espírito aqui que estava obsediando a pessoa de um problema que aconteceu em 1700 e pouco. Então, você vê como é que se dá. O tempo no mundo espiritual é um pouco diferente do que a gente imagina aqui. Mas chega um momento que ele começa a tomar consciência da necessidade que ele tem de reencarnar, de aprender e evoluir. Às vezes demora. Pode demorar. Quanto tempo demora para o espírito reencarnar? Pode demorar um dia, pode demorar muitos anos. E uma coisa que eu gostaria de saber em relação aos espíritos é assim, existe um número limitado ou está sempre renovando os espíritos? Vamos supor assim, que nem você acabou de falar, um espírito de 1700, ele vai reencarnar agora. Vai estar sempre reencarnando ou vai existindo novos espíritos? Não, tem as duas coisas. Segundo os espíritos superiores, que foram os espíritos que cuidaram da codificação em forma, Deus nunca parou de criar. A gente às vezes pensa isso, imaginando talvez que tudo se circunscreva à Terra. Mas o universo é muito vasto, né? Então, tem planetas sendo criados nesse momento, como tem planetas que estão se extinguindo. Da mesma forma, os espíritos. Todos os espíritos, segundo informam os espíritos superiores, são criados simples e ignorantes.
sem conhecimento. Ignorante é feio até, né? Mas vamos falar sem conhecimento, né? E ao longo das encarnações, eles vão adquirindo esses conhecimentos, até chegarem à perfeição. Um dia, por incrível que pareça, nós seremos perfeitos. Acreditem se quiser. Não sei quanto tempo vai levar, mas nós chegaremos lá também. Mais algo? Então, essa evolução vai se mudando de planeta? É assim. Nosso planeta hoje é um planeta de provas e expiações. E aqui nós temos encarnado, e no mundo espiritual, em estado que a gente chama, estado de encarnado e estado de erraticidade, que a gente fala, um mundo espiritual, tá? Espíritos mais ou menos da nossa faixa. Uns um pouquinho mais evoluídos, outros um pouquinho menos. Quando a gente chegar numa condição, nós ainda somos espíritos imperfeitos. O próximo passo nosso, quando a gente for melhorando, nós vamos passar a ser espíritos bons. Pode ser que quando a gente chegar a espírito bom, a Terra também tenha avançado e aqui estejam encarnados e desencarnados espíritos bons. Mas é assim, cada planeta, hoje nós somos um planeta de provas e expiações. Estão encarnados esses espíritos. E existem planetas que têm espíritos muito mais avançados que a gente, como existe planeta que ainda tem espíritos mais atrasados que a gente. Meio difícil, né? Que a gente for pensar bem, né? A gente precisa melhorar muito. É lamentável, né? Mas, enfim. Beleza? Mais algo? Ninguém quer perguntar nada? Tem certeza? Fala, Nelson. Sobre o livre-arbítrio, existem as duas alternativas. Você fazer o certo e você fazer o errado. Se a pessoa tomar a decisão do errado, existem duas alternativas. Conscientemente, ela sabendo que é errado, as consequências serão uma. E se a pessoa tomar essa mesma atitude inconscientemente, quer dizer, ela foi com um propósito, por exemplo, um dirigente de um município, de um estado, seja o que for, ele tem aquelas duas alternativas. Então ele optou por aquela que, olhando, quem sabe, de lá de cima, ele fala, essa não seria a alternativa boa, você construir essa estrada. Mas ele, na hora que ele decidiu, ele achou que aquilo seria o melhor para aquela cidade, para aquele estado ou para aquele país. As consequências serão muito menos amenizadas. Porque apesar dele ter tomado a decisão, o livre-arbítrio, uma decisão errada, mas a intenção que foi é que vale. Então para o povo o prejuízo será menor e para ele que tomou a decisão errada. Só que com a intenção da melhor. Então, é o que a gente falou. A gente precisa tomar consciência. A partir do momento que a gente tomar consciência que tal coisa está certa ou se está errada, a gente não pode alegar depois, falar, eu não sabia. Né? Então, eu falei do caso, por exemplo, da multa. A multa de trânsito, houve um tempo que ficou em teste, vocês lembram disso? Lá atrás, ficou um tempo, olha, não pode, e não era multado. Depois de um certo tempo, falou, agora é multado. Assim é com a gente. A gente tem consciência de que está fazendo a coisa, sabe que está fazendo a coisa errada, é natural que vai sofrer mais no futuro. E o sofrimento, gente, não é Deus que pune ninguém. O sofrimento é nosso, porque a gente sabe. Só aqui encarnado. Quando a gente faz um negócio, que a gente sabe que está errado, depois a gente não fica, putz, eu sabia que estava errado. Eu não devia ter feito. A gente mesmo aqui já começa a se, não punir, mas se sente mal quando a gente sabe que está errando, mas não sabe? A intensidade desse sofrimento é diferente se você tomou a decisão sabendo que está errado. Sim.
ou com o propósito de dar certo. Sem A dúvida, intensidade muda de sofrimento. não tenha dúvida. Às vezes que você tem a melhor das intenções do mundo de ajudar alguém, por exemplo, e acaba, em vez de ajudar, atrapalhando, né? E outras vezes fala, não, eu vou atrapalhar mesmo, né? Então a questão é diferente. Quando a gente tem boa intenção, a gente não quer prejudicar ninguém em nada, não é verdade? A gente age com a melhor das intenções, às vezes auxilia, às vezes não. Mas quando a gente erra com conhecimento de causa, depois vai arder mais. Uma questão, quando a gente tem boas intenções, quando nós temos boas intenções, nós praticamente não prejudicamos os outros, correto? Não, mas também, normalmente não, mas pode acontecer que você... Nós não prejudicamos os outros, porque se a gente tem boas intenções, nós não prejudicamos os outros. Não, mas às vezes, por melhores que sejam as suas intenções, você não está ajudando, você está interferindo em alguma coisa que não é, vamos dizer assim... Não, mas vamos imaginar, você é casado, eu quero te ajudar, vou dar um palpite no seu casamento. Eu estou tentando te ajudar, mas você não tem nada com isso. Geralmente a intenção ela é legada àquilo que nós fazemos que achamos que não vai ser descoberto. Então nós temos essa persuasão disso. Né? Mas aí quando a gente sabe que não vai ser descoberto, é o que ele estava falando aqui. Se a gente pensa... Então, mas se a gente sabe que não vai ser descoberto, a gente está sabendo que está agindo errado. Já se pressupõe aí um erro, porque, eu acho que não vão me pegar. E aí, cedo ou tarde, pode não ser agora, mas por isso que eu digo, quando a gente retornar para o mundo espiritual, aí a gente vai sofrer. Né? Mais algo? Queria só perguntar uma coisa. Vai lá. Um pouco do livre-arbítrio, eu queria saber uma curiosidade, né? Como é que a doutrina espírita enxerga a cremação? Então, Se aprova ou é indiferente? Não, a doutrina espírita não tem nada contra a cremação. Normalmente a sugestão é que se faça 72 horas após o desencarne. Muito embora, não sei se hoje, no passado se fazia isso no crematório, eu não sei, dada a intensidade de gente morrendo, não sei se o crematório ainda espera 72 horas. Espera? Então, mas essa é a orientação. Mas é assim, o espírito, a natureza do espírito é completamente diferente do corpo físico. As sensações, a gente tem algumas sensações do corpo físico que são transmitidas por uma coisa que todos nós temos, que chama perispírito, até chegar no espírito. Né? Essas sensações chegam no espírito. Né? Então, a dor, o espírito não recebe, porque não tem mais o corpo para sentir a dor. Porque eu li também, fugindo já mais um pouco, né? Eu li também uma vez num livro, eu não lembro que livro era, que aquele autor ele era contra a doação de órgãos também, né? Porque ele dizia que depois, na hora de reencarnar, vai nascer sem o isso, sem o olho, coisas desse tipo. É o que eu li, tá? Não estou dizendo que eu concordo, né? Então eu acho que não, né? Que a doação de órgãos também é um ato de amor, não é? A minha opinião. Deixa eu falar uma coisa, vamos pensar aqui junto aqui. O Kardec sempre fala para a gente usar a razão. Eu não quero entrar, não sei nem de quem você está tratando, mas enfim, a gente tem que pensar. Primeiro, o corpo físico é uma coisa, né, que tem uma série de órgãos, a gente desencarna, o corpo físico vai ser cremado, vai ficar no cemitério e tal. O corpo fluídico, que a gente já falou aqui, chama perispírito, não tem órgão. E tem gente que insiste nisso, mas é fluido. É um capítulo à parte que a gente tem que estudar bem para saber. Então, as dores do espírito, pode ler, está lá no livro dos espíritos. Vocês podem não acreditar em nada que eu estou falando,
Mas peguem as obras de Kardec e vão se certificar se eu estou falando, que eu estou falando é verdade ou se é mentira. Porque a gente tem que saber, de repente, eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês falam, nossa, o Coelho falou, é verdade, é mentira. A gente tem que se certificar, sobretudo nessas questões, porque se fala tudo hoje, né? Então, o corpo fluídico não tem órgão. Então, as dores do espírito são todas da consciência. Está escrito no livro dos Espíritos. É só a gente procurar lá. Outra coisa que eu vou falar para vocês, eu não queria, mas eu vou falar. Você é um espírito. Hã? Você vai dizer que você é um espírito. Não, isso que eu sou espírito, já falei que todos nós. Você também é, eu sou e você também. Olha, se vocês quiserem, vocês leiam lá na questão 257 do livro dos Espíritos. Espírito não come, espírito não bebe. Certo? Pode ler lá, está escrito lá. Embora alguns aí digam isso, não, porque espírito... Vamos imaginar, ó, vamos imaginar, vocês acham que tem água no mundo espiritual? Quem acha que tem água no mundo espiritual? Levanta a mão. Bom, quais são os estados da água aqui no planeta? No mundo espiritual, a água que vocês imaginam que tem, que estado ela está? Líquido. Líquido. Muito bem. Como é que a ciência não achou ainda essa água? Em lugar nenhum do planeta. Se ela está lá no mundo espiritual, como é que todos os equipamentos que existem no planeta até hoje, que nego consegue detectar planetas que estão a não sei quantos milhões de quilômetros, como é que eles não conseguiram detectar a água do mundo espiritual? Hã? Não existe água no mundo espiritual. A Sabesp ia ficar feliz da vida que se tivesse água no mundo espiritual para ajudar a encher a cantareira lá. Hã? Não tem o quê? Não, mas o que tem a ver a... Se você olhar alguns planetas de referência nossa, o que nós temos aqui, lá não tem, é onde dificilmente achar água. Não, mas nós não estamos falando aqui no planeta, aqui no mundo espiritual que tem água aqui, entendeu? Não existe água no mundo espiritual. Ó, se vocês quiserem, pergunta, acho que 1012 do Livro dos Espíritos. Não existe lugar circunscrito nenhum aqui no planeta. Não sou eu quem está falando, são os espíritos que falavam. Então, os espíritos, vocês já devem ter lido também, os espíritos vão aonde está o seu pensamento, não é isso? Então não pode ter lugar circunscrito. Então aqui, por exemplo, nós estamos no centro espírita, está cheio de parede. Os espíritos, eles entram e saem. E em qualquer outro lugar. Oi? Exatamente, o corpo físico necessita da água, é isso aí. Exatamente isso. Exatamente, esse é o pensamento. O perispírito, que é o corpo espiritual, ele é a matéria, mas é uma matéria diferente, ele é fluido. É uma outra questão, é um capítulo, inclusive, que a gente tem que estudar no livro dos médiuns, ou na Gênesis, acho que também tem, sobre fluidos. É uma coisa muito interessante para a gente entender a relação que a gente tem com os espíritos, com os outros espíritos, encarnados e desencarnados. Inclusive, é o meio principal das comunicações dos espíritos conosco, é o perispírito, deles e nosso. Junto com o fluido cósmico universal,
São algumas questões um pouquinho, não muito complicadas, mas a hora que a gente estudar e pegar o mecanismo, a gente entende e fica tudo mais simples. Beleza? Mais alguma coisa? Então tá, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui do livre-arbítrio, que a gente acabou falando, e o livre-arbítrio ficou aqui meio que esquecido. Mas no fim, acho que a gente, com as coisas que a gente comentou, a gente deu para falar algumas coisas. Olha, uma outra lembrança aqui é que com o uso do livre-arbítrio, os espíritos podem mudar os rumos dos acontecimentos. Isso eu acho que serve bastante para nós. O dia que a gente começar a fazer escolhas boas, a nossa vida melhora. Ninguém encarnado ou desencarnado é culpado por qualquer coisa que nos acontece, a não sermos nós mesmos. Sabe, a gente vê as pessoas às vezes se queixando muito da vida. E uma outra questão que eu acho extremamente importante, nós estamos todos longe da perfeição ainda, a gente precisa caminhar muito para chegar até a espíritos bons, quanto mais a espíritos puros. Mas uma questão importante é como a gente encara os nossos problemas. As dificuldades que surgem na vida da gente, elas são, sobretudo, meios para a gente crescer. Não é para ninguém ficar feliz por sofrer, né? Eu não vou ficar feliz se eu tenho lá um ente querido que está na cama com algum problema. Mas também, por exemplo, a doença é um meio em que nosso espírito pode estar aprendendo. Muitas vezes, a doença é a cura do espírito. A gente não quer que as pessoas desencarnem, né? Gostaria que todos estivessem sempre com saúde e perto da gente. Mas, às vezes, em decorrência das nossas escolhas do passado, as doenças que a gente enfrenta são os meios do nosso espírito, vamos chamar de sarar. Né? Então, é algo para a gente pensar bem e, sobretudo, tentar fazer na nossa vida que esses ensinamentos da doutrina espírita possam ser úteis, sobretudo na nossa transformação moral, que é um dos objetivos principais de nós estarmos encarnados. Tá bom, gente? Obrigado pela paciência de vocês e até uma próxima vez. Eu estou aqui sempre, mas falando nem sempre. Boa noite a todos.